uma vez, com muito prazer, ao lado da doutora Flávia Santos Lloyd, advogada brasileira, radicada há quantos anos na América? 24 anos. Há 24 anos na América e notabilizada hoje como a mais importante advogada especializada em imigração. Falou em imigração, eu dou um conselho para vocês, que eu bem conheço a doutora Flávia. Procure-a. Você contou numa das suas entradas que você é de Santos e que você resolveu ir para os Estados Unidos e acabou ficando com uma bolsa que você ganhou. Eu queria que você falasse um pouco mais da tua história, Flávia. Então, você é casada? Sou casada, mas a minha história é um pouquinho complicada. Eu vim para cá para passar um ano e desse ano eu acabei ficando sem documentos aqui. Fiquei um bom tempo sem documentos, então não recomendo, gente. A pior experiência que você pode passar na vida. E fiquei aqui, passei bastante perrengues e depois, quando finalmente consegui a minha documentação, eu fui trabalhar num escritório de advocacia, um escritório de imigração. Eu não tinha a mínima experiência em nada, não era advogada no Brasil, gente. Eu fiz português e russo, nada a ver. Não... Mas você continuava irregular? Não, quando eu consegui minha documentação, aí foi quando eu consegui trabalhar nesse escritório. E eu fiquei lá 12 anos. Então, eu fui de recepcionista, de entregar cafezinho, de ser assistente, depois virei assistente da assistente, e o resto é história. Eu acabei virando advogada, foram 12 anos nesse... Que advogada? Olha, você falou, não é? Tem muito turista que vem para cá já com a intenção de ficar aqui. Eu entro lá como turista, depois vou ficando irregular, depois dou um jeito. Qual é a punição para a pessoa que é ilegal aqui, venceu o período que ele terá que ficar aqui, ou do seu passaporte? Qual é a pena? É uma subvida, é a pena da subvida, gente. Porque O ilegal. O ilegal. Quando você fica sem status, você não pode viajar, você não tem o seu seguro social, que aqui nos Estados Unidos é um número que você precisa para tudo, certo? Você fica à mercê do governo, certo? E dependendo da administração, a administração vai atrás de você. Por exemplo, nessa administração atual, não há interesse de correr atrás das pessoas sem status, mas em outras administrações houve essa punição para quem estava aqui sem documentação. Então, Qual é a punição, doutora? Depende. Se a pessoa cometeu um crime, a pessoa vai para a corte de deportação. Então, começa um processo judicial contra a pessoa para expulsão dos Estados Unidos. Se ela estiver simplesmente ilegal, ela é deportada? Depende do porquê a pessoa está no caso de deportação. Então, é aquela resposta de advogado, depende. Eu não gosto de advogado por causa disso. Depende, mas depende da situação. Então, há casos que o governo tem pena da pessoa. Na situação atual, existem casos que o governo está vendo. A pessoa não tem recorde criminal, não fez nada errado, está aqui ilegal, é o seu único crime, vamos dizer assim. Então, aí o governo está fechando o caso de deportação. Mas isso muda, pode mudar. Hoje é uma maneira, semana que vem pode ser outra. Então, não fiquem ilegais. Na semana passada, a gente falou das brasileiras que vêm para cá e já com um foco, arrumar um marido, casar com um americano para poder... porque se casando com um americano, ela automaticamente está regularizada a situação da mulher aqui. Estou falando... Pode ser homens também que vêm para se casar com americanas, né? Me fale um pouquinho desse universo. Olha, não é automaticamente, tá, gente? Então, tem um processo demoradinho, tem entrevista com o governo, tem toda uma regulamentação em relação à casa de casamento. Mas eu estou sorrindo porque são os casos mais divertidos, né? Você deve colecionar vários casos divertidos. Vira uma novela mexicana, gente. Mas, sim, existe. Se a pessoa entrou legalmente nos Estados Unidos, então essa é a palavra operante aqui. A pessoa tem que ter entrado legalmente nos Estados Unidos. É um processo relativamente tranquilo, leva 8 meses a um ano, dependendo de onde a pessoa mora. Mas sim, a pessoa recebe o green card, a pessoa pode viver nos Estados Unidos. Eu mesmo recebi o meu green card por casamento. Então, já passei pelo processo, não só como advogada, mas também como a candidata à residência. Mas o interessante é que todo mundo tem aquele mito, né, que tem que ficar casado para manter o green card. E não tem. A imigração é bem justa. A imigração não quer forçar um relacionamento
relacionamento só por causa do green card, só por causa da imigração. Então, tem vários mitos em relação ao casamento. Conte um caso engraçado aí que você coleciona na sua banca. Bom, tem vários, né? Mas eu vou dar um exemplo. Bom, é um pouco triste esse caso, tá? Mas é engraçado porque, enfim... Tragicômico. É tragicômico, excelente. Uma cliente minha foi na entrevista do Green Card feliz e saltitante, sabe? Apaixonadíssima pelo marido. 2 dias depois que ela foi para o Green Card, para a entrevista do Green Card, ela descobre que o marido estava traindo ela com uma outra pessoa, que ele tinha uma outra casa, que a mulher estava grávida. Então, assim... foi um perrengue, mas essa moça manteve o green card. A imigração não vai forçar uma pessoa a ficar num relacionamento abusivo, porque depois se tornou abusivo por causa de residência. Mas então é tragicômico, porque quando ela foi renovar o green card, foi muito interessante, porque ela acabou com o marido dela e o oficial ria, porque ela estava muito brava ainda por causa da história da traição. Mas enfim, são várias histórias, muitas. A pessoa pode trazer $10.000. O turista brasileiro pode entrar aqui na imigração americana com $10.000. Os turistas. Se ele vem com mais do que isso, ele tem que declarar na entrada. Como é que funciona essa operação? Olha, não recomendo, porque o que acontece é o seguinte, muitas vezes eles acabam pegando o dinheiro da pessoa. Então, cada pessoa da família traz os $10.000, não leva mais do que isso, porque existe um processo. Inclusive, às vezes as pessoas contratam o nosso escritório para tentar reaver o dinheiro que a alfândega pegou. Aprendeu da pessoa. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Mas é $10.000 por família? Por pessoa. Por pessoa da família? Quer dizer, eu posso levar $10.000, minha mulher mais 10 mil, minha filha mais 10 mil? Sim, mas aí também não vamos colocar 10 mil com uma criança de 10 anos, 10 mil com uma de 15 anos. Então a criatividade do brasileiro tem limites, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Só explicar. Exatamente. E não pode mentir. Mentir nunca. Mentir nunca, pelo amor de Deus, é muito sério. Mais uma vez, o Leão e a Imigração são 2 agências governamentais que você tem que ter muito respeito nesse país. E não invente, não adultere, não crie novelas, porque só vai dar problema. E eles descobrem. Demora às vezes, mas eles descobrem. Doutora, na semana passada nós falamos do visto L2, que é o empresário que aplica $100.000 aqui. Ele pode trazer a família? Ele pode ficar quanto tempo? Os nossos telespectadores pediram uma explicação mais detalhada do visto L2. Então, o L1 é o principal, é a pessoa que está trazendo a empresa para cá, certo? A filial, a subsidiária. E o L2 é o dependente, então é a esposa e os filhos, né? E a esposa pode trabalhar. Então, o limite, você pode... Se é uma empresa nova nos Estados Unidos, você pega por 1 ano, ou se é uma empresa que já está existente, são por 2 anos. Mas o ponto é, você pode renovar esse visto. E esse visto, em algum momento, qualifica você para residência. Se a empresa está indo bem, está tudo indo bem, aí a pessoa converte de L1 para EB1C, que é a residência por meio da empresa. Super comum, então há um processo, vai depender, 1 ano, 2 anos, no máximo de 5 anos, e depois a pessoa converte e transfere aquele... E a questão dos impostos? Então, o imposto é o imposto, não importa, não importa o cenário. Mas, normalmente, quando a empresa faz esse investimento, a empresa tem que trabalhar com um profissional da área tributária para organizar e minimizar o impacto, porque a questão é, existem maneiras de minimizar esse impacto, certo? Eu não sou tributarista, não sou qualificada para falar sobre isso, mas eu sei o suficiente para olhar e para a pessoa e falar assim, olha, você tem que falar com o tributarista antes da gente fazer essa movimentação da empresa. É um trabalho em conjunto entre o advogado de imigração e o advogado tributário ou um contador especializado em taxação internacional, porque isso é muito específico. Obrigado, doutora Flávia. Muito obrigada. Até semana que vem.